no capítulo 41 e no verso 38. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Quem era Faraó? Quem era Faraó? Naquela época, era o rei mais temido de todo o universo. Depois dele veio quem? Nabucodonosor. Foi muito maior do que Faraó. Mas vamos falar onde Deus quis trabalhar na vida daqueles que são filhos de Israel. Faraó põe José como governador do Egito. José era hebreu. E diz assim, versículo 38. Eu disse Faraó a seu servo: acharemos um varão que este é quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, e te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um carro de ouro no seu pescoço, um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha a clamar diante dele. Ajoelhei assim e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Penéias. Amém? Deus abençoa, manifesta o seu poder. Dá-nos, ó Deus, a inteligência e a exposição dessa palavra. Amém? Olha, irmão, podeis assentar todos em nome de Jesus. Isso aqui é uma passagem do passado que ela vive realizando no presente. Entendeu? Quando José foi vendido para os ismaelitas lá nas serras de Canaã, a serra de Canaã estava rica, abençoada, que Deus tinha dado a Abraão. Porém, eles se rebelaram ali entre os irmãos. E os próprios irmãos, quando José acordou um dia e disse para os seus irmãos assim: ó, eu tive um sonho. Ó, não se esqueça que eu disse no sonho, tá? Se tiver sonho, manda para mim que eu falo a resposta para você. Olha bem, eu tive um sonho, meus irmãos, que nós estávamos no campo e 11 molhos se levantavam e se dobravam diante do meu molho. Os irmãos entenderam que Deus estava exaltando José e que eles iam ser subordinados às autoridades de José. Então eles já começaram a se revoltar. Dormiram, na noite ele teve o segundo sono, e o sol e as estrelas
O sol, a lua e as estrelas dobravam diante dos pés dele. E ele chegou e contou para os irmãos e para o Jacó. Aí ele disse o quê? Olha, porém, estava Raquel, Jacó e os 11 irmãos e José. Porém, Jacó disse, né? Nós deveríamos submeter a sua autoridade? José não respondeu nada. E passou. Foram para o campo. Quando chegou no campo, os irmãos começaram a armar contra José. Eu quero resumir porque o nosso tempo é curto, né? Então fizeram o quê? Fizeram tudo quanto era trapaça em cima de José. Jogaram numa cova, fizeram tudo que era para fazer, né? Aí armaram contra José. Aí decidiram. Judá decidiu, ó, vinha uma carruagem do sul, vamos mandar José, vamos vender José, né? Venderam José para os ismaelitas. Ismaelitas, não, são o povo daquela parte que não crê em Deus, entendeu? São muçulmanos, são aquele povo lá. Então, aí venderam José. Quando chegou no Egito, nessa caminhada, José quebrou pedra, fez tudo, mas tinha sempre uma pessoa que ajudava José, porque ele era frágil, ele era fraco, ele não tinha forças para trabalhar. Então chegou uma pessoa e ajudou José na luta do trabalho, entendeu? Até chegar no Egito. Quando chegou no Egito, os ismaelitas falaram, José não adianta para nós, vamos vender ele. Aí venderam José para Potifar. Potifar era o conselheiro do rei, era a parte forte do rei. Quando chegou na casa de Potifar, ele foi muito bem recebido. Por ele ser um jovem bonito, a mulher de Potifar se encantou com José. Eu posso falar tudo? Posso sim. Aí o que ele fez? Quando ela perseguiu José de uma forma atraente, José recusou, porque José tinha um propósito: servir a Deus. Glória a Deus. Né? Jesus. Então, quando Deus me der, aí sim. Mas se Deus não me der, eu não quero. Não era pela riqueza que a mulher podia proporcionar para ele, mas pela fé e o amor e o carinho, a fidelidade que ele tinha com Deus. É por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Aí José recusou. Na segunda tentativa da mulher de Potifar, ela sabia que Potifar ia chegar naquela hora, né? E ela agrediu José. José recusou. Ela arrancou a roupa dela e jogou em cima de José. E saiu gritando que José tinha agredido. Potifar lançou José na prisão. Olha bem, na época, uma atitude dessa, eles matavam. Eles não deixavam mesmo. Mas Deus estava com José. Eu quero dizer, irmão, que na maior luta, na maior dificuldade, Deus está com você onde quer que você estiver. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jogou José lá. José foi para a prisão. Naquela mesma época, Faraó também se invocou com seu mordomo e com seu padeiro. E jogou os dois também lá na prisão. Onde estava José? Ficaram juntos. Aí, escolheram José para cuidar dos presos que estavam ali. E quando foi um dia, José chegou de manhã, estava o padeiro chorando e o mordomo também chorando. Aí José disse, por que vocês estão tristes chorando? Nós tivemos um sonho. Eu falei, conta-me o sonho.
Então o mordomo disse: eu sonhei que eu estava no campo e Faraó me lançou sobre a prisão. 3 vezes no ano. Aí disse: olha, os 3 dias são 3 pesos. E dentro desses 3 dias, Faraó te tirará daqui do cárcere e colocará você novamente no palácio para servir o povo do mundo. Aí foi maravilhoso. Não ia morrer. Nós íamos lá problema. O medo acabou. Se acabou por quê? Se cumprisse a palavra de José. Aí o padeiro chegou e disse também: José, mas eu também tive um sonho. Então conta-me o sonho. Eu sonhei que eu estava no campo. Eu tinha 3 cestos sobre a minha cabeça. E os pássaros vinham e comiam os pães que estavam sobre o cesto da minha cabeça. Aí José disse: os 3 cestos são 3 dias. Os pássaros são a criança. E dentro de 3 dias, Faraó te pendurará sobre o madeiro, sobre a porta. 3 dias depois, os sonhos aconteceram. Um voltou para o palácio. Aí ele disse para o mordomo, quando estava saindo, disse: olha, quando chegar no palácio, fala para o faraó de mim. Mas era difícil um prisioneiro defender outro prisioneiro. Aí o que ele fez? Ele foi para o palácio e esperou a oportunidade. Irmão, muitas vezes a luta é grande e nós temos que esperar a nossa oportunidade para vencer. Aí o que aconteceu? Deus moveu o Faraó, e Faraó também sonhou. Quando o Faraó sonhou que saía, ele estava na beira do rio, saía 7 vacas magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E no campo, 7 espigas grandes, viçosas, bonitas, e 7 espigas feias, xoxa e madura, comia 7 espigas grandes. E aí Faraó chamou todos os adivinhões, todos os macumbeiros da época, tudo aquilo que falava que era vidente, todas as coisas. Mas ninguém queria definir, porque se desse errado, o Faraó matava. Se mentiu, morre. Era a época. Mas ele disse, chamou todo mundo, ninguém quis definir. Aí chegou a hora do mordomo. O mordomo falou: meu rei, meu senhor, lá no cárcere onde eu estava, tem um jovem hebreu que ele discerniu os sonhos que nós contamos para ele. Sonhos cabulosos, difíceis de entender, mas ele discerniu. Então o Faraó disse: traz ele aqui. Trouxeram. Quando chegou diante de Faraó, José com roupa de preso. Olha bem a situação, como Deus muda a situação daqueles que o criam. E não é só crer, é obedecer. Tá? Eu vou dizer: ó, traz o jovem. Trouxeram ele todo vestido de preso, com roupa de presidiário. Ele disse: você é o hebreu? Ele falou: sim. Aí ele falou: eu tive um sonho e ninguém foi capaz de me responder. Tu poderá? O que você responderia? O que você responderia? O Senhor o sabe. Né? Ele falou: conta-me o sonho, meu Senhor. Na época era assim, né? Conta meu sonho, você. Aí ele disse: olha, José, eu sonhei
que eu estava na beira do rio, e 7 vacas gordas saíam da água, e 7 vacas magras também saíam e comiam 7 vacas gordas. E eu fui para o campo, 7 espigas grandes e bonitas saíam, brotavam da terra, e 7 espigas secas, murchas, sem valor, também saíam, e comia as espigas gordas. José dá um sorriso para Faraó e diz: ó meu Senhor, as 7 vacas gordas significa 7 anos de prosperidade no Egito. Deus escolheu o Egito para abençoar e alimentar as nações vizinhas. Então as 7 vacas magras significa 7 anos de fome depois dos 7 anos de fartura. As 7 espigas gordas significa a mesma coisa, a prosperidade na terra do Egito. E as 7 espigas magras, finas, significa 7 anos de fome depois disso daí. Então, planta, enche o Egito em cada palmo do país. Você enche. Que Deus vai abençoar durante 7 anos. Faça lugares para colocar toda a produção. Porque o Egito vai abençoar. O Egito vai alimentar muitas nações, inclusive Canaã. Aí o Faraó entendeu. Aí o Faraó fez o quê? Aí ele disse isso aqui, ó. Olha o que o Faraó disse. Disse o Faraó: pois que Deus te faça saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que ti. Você já pensou você sair de uma prisão fedorenta e ir morar na casa de um rei? Isso Deus faz na vida da gente. Deus fez na minha. Eu vivi muitas noites no sepulcro, no cemitério, nas coisas mais terríveis do mundo. Hoje onde é que eu estou? No colo de Jesus, na mão do Senhor. Porque Ele faz isso. Quando Ele disse isso, só serei maior que tu no trono, mas todo o meu país está nas tuas mãos. Tirou o anel ainda, ele com roupa de prisioneiro. Faraó tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José. Tirou o colar do pescoço, colocou no pescoço de José. Traga a veste igual a minha e dá para José. Prepara um carro de ouro igual ao meu e dá para José. E coloca do meu lado. E disse: tu governará o Egito. Ninguém moverá uma palha no Egito sem a tua permissão, sem a tua palavra. O homem que saiu vendido, saiu de uma situação difícil, agora ele entra em um cativeiro. Do cativeiro ele vai ter uma entrevista especial com o Faraó, o rei do país, o rei que mandava na época. E ali ele chega e entrega o país dele na mão daquele prisioneiro. Só que aquele prisioneiro tinha o chamado de Deus e era hebreu. Ele era filho de Israel. Ele era descendente de Jacó. Ele era descendente de Abraão. Ele era o começo da chamada de Deus para os povos de Israel. Aleluia. Quando nós descemos as águas no batismo,
Você pode ser brasileiro, francês, italiano, japonês, português, italiano, seja o que for. Mas quando você desce as águas, diante de Deus, tu é um israelita, filho do Senhor. Aleluia, Senhor. Entendeu? E Deus vai te amar tanto quanto ama Abraão. Deus vai te amar tanto como amou Moisés. Então, a realidade da vida, irmão, ela é complexa hoje. Porque o mundo dos interesses financeiros tomou conta do mundo. E o povo não vê mais a palavra de Deus como ela é real. O que Deus quer de nós? Dinheiro? É dinheiro que Deus quer de nós? É ou não? Não. Deus quer de nós fidelidade e obediência. Então Ele abre as portas dos céus para aqueles que o buscam. Aleluia. Para aqueles que entendem que o Senhor Jesus é a nossa única salvação. Ah, missionário, mas eu estou passando por uma luta terrível, eu estou sendo castigado. Olha bem, irmão. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, disse: eu repreendo e castigo aquele que ama. Quando nós erramos, somos castigados. No começo da situação, quando Deus chamou Abraão, que Abraão pediu a terra de Canaã, Deus disse para Abraão: os filhos de Israel serão peregrinos em terra estranha. E por 420 anos eles viveram no Egito. 300 anos viveram muito bem. Quando morreu aquela descendência do faraó que amava José, mudou as histórias. É como a política de hoje aqui. Está mudando a história. Mas Deus vai fazer uma virada tão grande no mundo político do Brasil que você nem imagina. Talvez pode demorar um pouco, mas Deus não faz. Bom, eu dou glória a Deus por isso. Tudo o que eu tenho pregado, eu tenho falado, Deus tem respondido. Nunca lancei uma palavra dizendo: Deus está falando que Deus não cumpriu isso. O dia que Deus não cumprir minha palavra, eu não prego mais ela. Porque eu não falo se Deus não me ordenar. A renovação da aliança é uma igreja que veio para fazer a diferença, para amar, para salvar, sem ganância financeira, entendeu? Porque Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna. Adianta alguma coisa? Aí eu faço a pergunta para você. Na eternidade, a nossa vida aqui é passageira. Na eternidade, aonde você vai querer estar? Com Jesus? Ou com você? A escolha nossa é aqui. E é aqui que nós escolhemos, né? Mas, só que Deus deu o livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Entendeu? Mas diz: eis que estou aqui. Então, entre na presença de Deus. Busca o Senhor. Entenda que Deus tem um milagre na sua vida. Deus tem algo muito maior. Aleluia, para você. Jesus. Se eu falasse assim: olha, se você aceitar Jesus, se batizar, não vai ter mais problema, seria um grande mentiroso. Porque a luta nós temos, só que tem um detalhe diferente. Quando a luta chega, você vai para os pés de Jesus e Ele resolve o seu problema. Aleluia, Jesus. Essa é a diferença. Está entendendo? Então,
O que nós precisamos fazer? Buscar a Deus. Um dia, eu entrei lá no hospital, né, de Londrina. Eu estava dormindo. Uma irmã falou para mim assim, missionário. Eu era missionário naquela época, não era bispo não. Era missionário. Meu filho morreu, missionário. Ele está lá. Queria que o senhor fosse orar lá para ele. Eu ia falar para ela assim, 3 horas da manhã, ela ligou para mim. Falei, como que eu vou fazer, irmão? Eu vou orar uma pessoa morta? Nada. Aí quando eu pensei que falei isso, eu disse, vai. Quando diz vai, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não tinha carro, não tinha nada, o irmão da igreja levou eu lá. Eu lá entrei. Então o cara tinha morrido às 6 horas da tarde, ou menos. Já estava embaçado. Já era 3 horas da manhã. Aí eu fui. Eu ia dizer que não ia, mas Deus disse, vai que eu te dou vitória. E eu saí e fui. Quando eu cheguei lá, eu era acostumado a entrar ali todo dia, olhando o pessoal. Tinha 4 rampas para chegar no microfone do hospital. Aí quando eu comecei na primeira rampa, o guarda chegou e falou para mim que ele me conhecia, todo dia eu estava ali. Ele disse, Senhor, larga esse burro, rapaz, vai embora, vai dormir, vai terminar sua noite de sono. O cara já morreu faz tempo. O cara está embaçado, está amarelo já. Eu não dei volta, fui andando. E ele, para, professor, larga esse burro, você está perdendo tempo. Eu falei, irmão, não perco tempo. Sim, tá, fui subindo. Quando cheguei naquele um quartinho antes, eu deixei uma roupa para entrar lá, né? Aí quando eu fui colocar a roupa, aqueles pinos esquisitos dele, né? Aí ele chegou e colocou a mão no peito, ó, pastor, eu trabalho aqui há 19 anos. Só que estava usado pelo bicho mesmo. E eu estou cansado de tirar morto da máquina, de colocar morto na máquina, e você tinha que estar morto. Eu falei, os Deus te repreenda, Satanás. Eu vou orar e ele vai me levantar. Já vi muita gente falar em milagre, mas nunca vi acontecer. Eu falei, então, não se surpreenda. Vesti aquela roupa mala para frente dele lá e entrei. Quando eu entrei, eu olhei, cheguei na marca do menino que ele estava assim, com 14 anos. O negócio estava feito. Aí na reta avançada. Mas Deus disse que me dava vitória. Se Deus falou, você tem que acreditar. Eu cheguei, levei o azeite, joguei em cima dele assim. E comecei a orar. Aí Jesus falou com isso, expulsa o espírito da morte que está embaixo da maca dele. E ele que está alimentando a morte. Porque o Exu da morte é o Exu caveira. Aí eu cresci. Eu fiquei grande. Coloquei a mão e falei, espírito da morte, Exu caveira do inferno, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai agora, desapareça. Eu falei, Jesus, devolva a vida ao teu filho. Quando eu acabei de falar isso, o menino levantou. E o guarda caiu. Aí eu só pus a mão no lugar e falei, Deus te abençoe, para todo mundo morrer também, mas ele saiu. Quando eu saí, a irmã estava lá no corredor esperando o corpo sair. Isso aí, meu filho. Eu falei, espera que você vai ver. Não falei nada. Cheguei e falei para o irmão, me leva para a igreja. Eu estava na casa da bênção naquela época. Me leva para a igreja. Não, missionário, mas é muito cedo ainda. Né? Não me leva para a igreja, porque eu sabia que a coisa ia ficar pesada. Cheguei na igreja, eu me tranquei no escritório da igreja. Dali um pouco estava todo mundo. Repórter, televisão, tudo quanto é coisa. Aí, e naquela época, né, eu estava construindo uma piscina
da Folha de Londrina. E eu conhecia todos os repórteres da Londrina. E tinha um repórter chamado Samuel. Aí aí todo mundo, aquele multidão só de repórter, de curioso, né? Por causa do milagre que Jesus tinha feito. E eu falei, não vou atender ninguém. Mas vai, pastor. Vai. Não vou atender ninguém. Aí com muita insistência eu falei, aí o Samuel estava querendo falar com o senhor. Eu falei, então faz o seguinte, manda só o Samuel entrar. Antes disso, vê se ele não tem nenhuma câmera escondida nele. Faz uma limpeza nele, para depois ele entrar para falar comigo. Porque senão ele entrava, gravava o que eu falava e depois saía no jornal, né? E na TV. Aí eu impedi. E ele entrou. Aí eles limparam ele lá e ele entrou. Eu falei, ok, senhor, eu não quero ouvir nenhuma palavra publicada desse milagre. Por que? Falei, acontece o seguinte, quem fez o milagre não foi eu. Jesus fez o milagre. Então é Jesus que tu tem que entrevistar, não eu. Não, mas é a chance, se ser famoso no mundo inteiro. Eu não quero fama para mim. Eu quero a glória de Jesus para mim. Eu não quero fama. Eu falei, tem um detalhe. Se você colocar qualquer manchete no jornal ou na TV a respeito disso, eu vou te processar que você nunca mais vai ser repórter. Falou, pastor, eu vou te obedecer, mas é uma pena, porque isso ia render muita coisa, tanto para a TV como para o jornal, como para você também. Eu falei, não, eu não quero isso. Passa para Jesus, é melhor. Aí ele saiu. Mas os bichos são complicados. No outro dia, ele passou bem baixo do jornal, assim, né? Na sola do jornal, embaixo assim, missionário olha no jovem, no H1 e ele ressuscita. O jovem bom que ele ressuscita. Só que ele também não falou quem era ele, nem quem era o pastor, nem quem era nada. Só foi essa manchete, né? O bicho é complicado. Mas é assim, por quê? Deus tem um propósito. Deus fez isso com José. Tirou José da onde? Do presídio. Colocou aonde? Jesus me tirou do inferno e colocou aonde? No altar dele. Porque esse altar aqui, irmão, não é meu não. Ele é emprestado para mim. Entendeu? Ele é liberado para mim. Mas esse altar aqui é do Senhor Jesus. Não é? Quem manda, quem coordena a palavra da minha boca aqui é Jesus, não é eu não. Eu não tenho sabedoria alguma. Deus é que tem todas essas coisas. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Ficamos em pé.